vezes costumo dizer, se eu fosse à televisão, perguntaram o que era, dizia que era aviador. Os gerentes falavam, aviador, pois sou. Havia o balcão, que era o que eu dizia quando era rapazinho, queria ser aviador. Para ver o balcão. O meu nome é Arnaldo José da Silva Neto Gama. Nasci em Palmela no dia 25 de janeiro de 1925. Fiz a 4ª classe e mal, porque eu era um bocado de reguila, e sempre fui. E um dia lá diz a gente que a Casa dos Cabides estava ao Fernando Real e eu e outros a estudar. E em vez de estudar, era pontapé do cu do Real. Então, negros, e chamava de negros. Eu vou dizer ao professor e tal. E ele foi dizer mesmo ao professor. Foi dizer ao professor, depois ele veio, vai ao seu professor e tal. Mas não lhe importância, porque quase tinha fingido que ia e não foi. Mas passava um bocado para essa Fernanda Fonseca, que tinha ido para lá, porque a mulher do professor também era professora, e mandou para lá as alunas para o marido estar a dar as instruções para os exames. Então veio a Fernanda Fonseca e chamou, o professor está lá, não queres saber e tal. Foi logo da rasca, não é? Mas dá-me esse professor, entra. Entrei, e o professor, quando entrei, então, o que é que estás a fazer? Estou a estudar, seu professor. Chega aqui ao pé de mim, é que chega mais, ele estava ao fundo do colégio, chega mais um bocadinho à beira, não avancei muito. Então, o que é que se passou com o Real? Seu professor, aqui foi a brincar. Tu vieste para a escola para brincar ou para estudar? E duas portadas na cara. E eu, cavei. O meu pai depois pensou em arranjar uma casa. E então comprou aquela casa lá em cima, na Praça do Palmela, que é onde é o café, e aí é que pôs o estabelecimento que era da minha mãe. Nós fomos crescendo, depois de ter feito exame, eu gostava muito desta arte, e vinha gente do norte para aqui vender meias e piugas. Eu via os tipos estar a vender meias e piugas, chegava à casa da minha mãe, tirava lá uma machê de meias e tal, e punha em rua, meias ou piugas, e então, quando eu chegava a casa, levava uma sola, portanto, tinha ido para a escola. Estava aí 1 mês, 2 meses, sem andar a vender meias ou piugas, passado tempo lá através andava na mesma vida. Fiz exame, a minha mãe, para meu castigo, deu-me uma trouxa de roupa para ir vender também para o Montijo, fazer a mesma roda que o meu pai fazia. Faz conta que me saiu sorte, eu gostava daquilo, e fui com uma vontade naquilo a saber. Andei lá até aos meus 18 anos. Aos 18 anos adoeci, e nessa altura havia um doutor em Palma, que era o doutor Botelho. E o doutor Botelho disse, tire dessa vida que isso dá conta dele. Porque eu andava naquilo com uma vontade grande. Pensei em montar um estabelecimento à minha conta, e então andava, a minha mãe pagava umas despesas do comer, tudo quanto eu ganhava para guardar. E andava com aquela coisa de montar um estabelecimento. Quantas vezes, eu tive um dia, fui vir para o Samuco, e por acaso foi um dia que eu vendi bastante bem. A trouxa tinha esta altura, e veio para casa com esta altura assim, era para a e conseguia vender. Depois, vinha de lá para cá, à noite, e já à noite, digo lá até poder, o que é que estar a vender. E quando vinha, trazia uma fortuna muito grande, eu jogava que vinha cheio de dinheiro, com certeza. Vi um vulto vir a 1 quilómetro de distância, estendia a trouxa na valeta e punha-me a cumprir também na estrada, e a chorar. Já passou o ladrão, vinha através de eu vinha nisso, pode ver a idade que eu tinha. A idade de gaiato. Montei o estabelecimento, em boa hora, graças a Deus, aqui montei a minha loja. Eu, mais o meu irmão. Tivemos aqui os dois juntos, até, não sei mesmo, não posso precisar. Sei que isto foi aberto há 60 anos. E tive cá com o meu irmão, se calhar, há uns 30 anos, ou mais talvez. Depois, entretanto, o Emílio Oliveira fez outra casa, que lá estava onde o meu irmão teve outra casa, e nós tomamos aquela casa também. Portanto, tínhamos esta aqui, tínhamos outra que era a sucursal, era a Galeria Moderna. Depois, nós até ganhámos dinheiro, mas as despesas eram de tal maneira que olhámos para as mãos e não tínhamos dinheiro. Pensamos, vamos resolver cada qual amanhã, para onde é que calha. Minha irmã é muito reta, o máximo, aqui não fugia nada. E apartamos a sociedade. Depois de apartar a sociedade, como é que a gente fez para saber qual era a casa de um ou a casa do outro? Um dia, na loja, da outra loja, estava a minha sobrinha a Luísa e o meu irmão disse, vá fazer agora a coisa. Agarra-se aí em 2 tubos de linha e escolhe só o que queres encarnada, queres a parede e tal.
pôr a mão, bati, pronto, calhou esta casa para mim, a outra para o meu irmão. Eu, por acaso, fiquei satisfeito de vir para aqui, que eu gostava muito de mexer. Esta casa dava mais trabalho que a outra. A outra era uma casa mais lenta, que fazia bastante negócio. Mas era lenta, e cá gostava de mexer. Tenho sido sempre assim, um rabioso. E o meu irmão também ficou satisfeito de ficar no outro lado. Bom, ainda bem que assim calhou. Até me lembro, de parte das armações em cima, eram caixas vazias, a fingir que estavam cheias, para compor a loja, né? Medida de coisa e tal. E depois começou-se a encher e a tirar o vazio, até que eu tinha uma licença boa, mesmo da fotografia, vê-se a licença que eu tinha. Eu tinha licença que ainda hoje vou a qualquer casa, dessas quem está, e digo, ninguém tem a licença que eu tinha. Eu tinha uma licença grande, mas também vendia muito. Olha, de facto, o meu pai tinha um nome paneiro, vendia panos. Uma das coisas que eu vendia muito, era panos. Até eram os escotilhos para os homens do campo, eram os rescates para fazer as camisas dos homens do campo, era camisolas, era piugas, era chita da tabela, era gregorina, que era um tecido com feltro por dentro para aquecer. Vendíamos fatos de homem, nós vendíamos muito fato de homem. Fatos, tinha uma coleção de fatos, qualquer casa não tinha. Tinha uns fatos da Scabal, que hoje me lembro do nome delas, que eram ingleses. Tinha umas amostras com este tamanho assim, uma ruma de amostras enorme, que vinha de Tortozano, do fabricante de tecidos de Tortozano, que tinha a representação da Scabal. E eu tinha cá isso, e quando um cliente qualquer comprava um dos tecidos escolhidos para aquela amostra, eram amostras grandes, né, escolhidas à vontade, eu telefonava para o tipo para dizer, olha, desta referência, da cor tal e tal, que é X metros. Eles faziam um telegrama lá para a Inglaterra, 3 dias depois estava cá o tecido, vinha de avião, tumba, e eu vendia, sei lá o que eu vendia. E vendia muito aqui em Palmal, que aqui em Palmal era a terra dos ricos. Quem tinha um bocadinho de campo era rico, hoje quem tem campos grandes é um desgraçado, que é. Agora, antigamente não, quem tinha um campinho vivia bastante bem, e eu vendia muito fato, muito fato, eu vendia. Até quando foi a inauguração da festa das vindimas, é incalculável. As sedas que eu vendi. Nem sei mesmo, nem me lembro do que foi. Havia o finor de Palmela, vinha tudo aqui comprar as sedas. Mas eram sedas de luxo, né? Coisas lindíssimas que eu vendia. Eu tinha só cortes, que era para não haver coisas iguais. Você está a ver? Comprava X metros para este vestido, X metros para aquilo, mas coisas bem escolhidas, até sabia escolher. Coisas bonitas. E as pessoas vinham, olha, pode levar que ninguém mais tem igual. E ninguém mais tinha igual. É como comprava sempre exclusivos. Os exclusivos que eu comprava até de fato de homem, quando era artigo nacional, os cavalos já era diferente. Qualquer pessoa não comprava, mas aqui eu comprava. Eu comprava num armazém que havia, que era uma coisa enormíssima, que é o melhor armazém que tínhamos no país, que era na Líder. O armazém Líder. E então esse tipo tinha isto. Vendia para a minha casa, já não vendia a mais ninguém. Vendia para só uma casa, não vendia a mais ninguém. Em Lisboa vendia para 2 casas, a mais ninguém. E só distribuía assim. Portanto, ele tinha sempre a venda toda esgotada, porque o artigo dele era pouco visto. Coisas maravilhosas que ele tinha. Havia a senhora Alexandrina, que tinha a tal mercearia lá ao pé do Furador, que era modista. Ia lá comprar coisa. Havia uma outra senhora, que agora nem bem o nome dela, morava onde morou a Lúcia Gadelha, vou falar na Lúcia Gadelha, que era Filipa, ela chamava-se Filipa não sei o quê. Havia mais modistas, pá. Depois aqui nesta loja, a modista que mais comprava era a Georgina, era a Vitória. A Vitória, quase todos os meses ela comprava e aí apontando igual. E quase todos os meses ela gastava aqui uma média de 20 contos por mês. A Vitória, pá. Ela hoje se lembra disso de certeza, ela está em Azeitão, parece. Havia a Paula Camolas, que vinha aqui comprar tudo. Havia a Silvina, também era uma freguesa que comprava um bocado. Há pouco disse, as vendas que eu fazia no mês, fazia num dia. E não podia ser. Porque se não fosse isso, morria aqui agarrado ao balcão.